Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais e conhecidas da humanidade, a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Mas não vamos apenas recontar o que já conhecemos. Vamos procurar juntos as lições profundas, as inspirações e as motivações que essa narrativa milenar ainda nos oferece nos dias de hoje. Estão prontos para olhar para o Éden com novos olhos? Então vamos começar. Imaginem um lugar de perfeição absoluta. Um jardim onde a natureza florescia em sua plenitude, onde não havia dor, nem medo, nem falta. Esse era o Éden, o paraíso que Deus preparou como o primeiro lar da humanidade. E no centro desse lar, Ele colocou suas criações mais especiais, Adão e depois Eva. Criados à imagem e semelhança de Deus, eles viviam em total harmonia com o Criador e com tudo ao seu redor. A relação deles com Deus era direta, pessoal e cheia de intimidade. Todas as tardes, na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e conversava com eles. Pensem nisso, um diálogo aberto e constante com o Criador do universo. Essa era a normalidade para Adão e Eva. Eles receberam uma missão nobre: cuidar do jardim, cultivar a terra e governar sobre os animais. Eles tinham um propósito, um trabalho que lhes dava dignidade e sentido. Eles tinham tudo. Tinham um ao outro, tinham um propósito e tinham a presença de Deus. No entanto, no meio de toda essa abundância, havia uma única restrição, um único mandamento. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa única regra não era uma privação, mas sim um convite à confiança. Era um símbolo da liberdade de escolha que Deus concedeu à humanidade. A liberdade de amar e obedecer a Deus, não por obrigação, mas por uma decisão consciente do coração. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas ter o poder de escolher o que é certo. O Éden não era uma prisão dourada. Era um campo de treinamento para o amor e a lealdade. Mas, como sabemos, a história toma um rumo diferente. A serpente, astuta e enganadora, entra em cena. Ela não usa a força, mas a dúvida. Suas palavras são sutis, mas venenosas. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela começa distorcendo a palavra de Deus, plantando uma semente de desconfiança no coração de Eva. Eva, em vez de se afastar ou buscar a confirmação de Deus, dialoga com a tentação. Ela corrige a serpente, mas já está engajada na conversa errada. A serpente então ataca o caráter de Deus. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa foi a promessa tentadora: ser como Deus. A criatura desejando tomar o lugar do Criador. A busca pela autonomia total, pela independência de quem lhes deu a vida. E, infelizmente, a promessa foi acreditada. Eva olhou para o fruto. Parecia bom, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela pegou, comeu e ofereceu a Adão, que estava com ela. E ele também comeu. Naquele instante, tudo mudou. Os olhos deles realmente se abriram, mas não para se tornarem como Deus. Abriram-se para a sua própria nudez, para a vergonha, para o medo. A inocência se foi, a harmonia foi quebrada. Quando ouviram a voz de Deus passeando pelo jardim, eles, que antes ansiavam por esse encontro, agora se esconderam. O medo substituiu a comunhão. A vergonha substituiu a pureza. E quando Deus os confrontou, em vez de assumirem a responsabilidade, eles começaram o jogo da culpa. Adão culpou Eva e, indiretamente, a Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Ninguém assumiu seu erro. Essa parte da história é um espelho poderoso para nós.
Quantas vezes em nossas vidas, quando erramos, nossa primeira reação é apontar o dedo. Culpamos as circunstâncias, outras pessoas, qualquer coisa para não encarar nossa própria falha. A história de Adão e Eva nos ensina a importância da responsabilidade pessoal. O crescimento começa quando paramos de dar desculpas e começamos a dizer: eu errei. As consequências daquela escolha foram severas. Eles foram expulsos do jardim do Éden, perderam o acesso à árvore da vida e a comunhão direta e fácil com Deus foi interrompida. O trabalho, que era um prazer, tornou-se penoso. A maternidade, uma bênção, viria com dor. A terra produziria espinhos e cardos. A morte, tanto espiritual quanto física, entrou no mundo. Parece um final terrivelmente triste, não é? E é. Mas aqui está a parte mais inspiradora e cheia de esperança da história, muitas vezes esquecida. Mesmo no meio do julgamento, no momento da sentença, Deus não os abandonou ao desespero. Ele fez uma promessa. Ao amaldiçoar a serpente, Deus disse: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa de um Redentor. No momento mais sombrio da história humana, Deus já estava anunciando seu plano de salvação. Ele prometeu que um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa de vitória final sobre o mal. E tem mais um detalhe incrível. Adão e Eva, ao perceberem sua nudez, fizeram para si roupas de folhas de figueira. Uma solução humana, frágil, que seca e não cobre de verdade a vergonha. Mas o que Deus fez? O texto diz que Deus fez para eles túnicas de pele e os vestiu. Para que houvesse pele, um animal inocente teve que morrer, o primeiro sacrifício. Deus mesmo providenciou uma cobertura adequada para a vergonha deles, um ato que apontava para o sacrifício final de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo ao expulsá-los do paraíso, Deus estava protegendo-os. Se eles, em seu estado caído, comessem da árvore da vida, viveriam para sempre naquela condição de separação e sofrimento. A expulsão foi um ato de misericórdia, fechando a porta para a eternidade no pecado e abrindo um caminho, ainda que longo e difícil, para a redenção. Então, o que podemos tirar de tudo isso para a nossa vida hoje? Primeiro, a lição sobre a escolha. Todos os dias somos confrontados com escolhas entre confiar em Deus ou confiar em nossa própria sabedoria. A tentação muitas vezes se apresenta como algo lógico, desejável e que promete nos dar mais controle. Precisamos aprender a discernir as serpentes em nossa vida e a nos apegarmos à verdade da palavra de Deus. Segundo, a importância da responsabilidade. Assumir nossos erros é o primeiro passo para a cura e a restauração. Culpar os outros apenas nos mantém presos no ciclo de amargura e estagnação. A verdadeira maturidade espiritual e emocional vem com a autoavaliação honesta e o arrependimento. Terceiro e mais importante, a incrível graça e o amor de Deus. A história do Éden não é primariamente sobre o pecado do homem, mas sobre a resposta redentora de Deus. Desde o início, Ele tinha um plano. Ele não nos descartou quando falhamos. Pelo contrário, Ele mesmo veio ao nosso encontro, providenciou a cobertura para nossa vergonha e prometeu um Salvador. Mesmo fora do Éden, Adão e Eva não foram abandonados. Eles tiveram filhos, construíram uma vida, e a promessa de Deus ecoou através das gerações. A história deles é a nossa história. Todos nós, de certa forma, vivemos a leste do Éden, sentindo a nostalgia de uma comunhão perdida, mas carregando a esperança de uma restauração prometida. A beleza do Evangelho é que, em Cristo, o caminho de volta para a comunhão com Deus é reaberto. Jesus é o segundo Adão, que, ao contrário do primeiro, obedeceu perfeitamente.
Por meio de sua vida, morte e ressurreição, ele desfez a maldição e esmagou a cabeça da serpente. Ele nos oferece não apenas o perdão, mas uma nova vida, uma nova natureza e a promessa de um novo céu e uma nova terra, um paraíso restaurado onde andaremos com Deus novamente, face a face. Portanto, que a história de Adão e Eva nos inspire a fazer escolhas sábias, a assumir a responsabilidade por nossas ações e, acima de tudo, a nos maravilharmos com a profundidade do amor e da graça de um Deus que, mesmo em nossa maior falha, já estava traçando o caminho de volta para casa. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. A Bíblia é cheia de tesouros como este, esperando para serem descobertos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando essas verdades transformadoras conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.